Olá, mais uma aula hoje para nosso aprofundamento de conceitos de nosso curso, cujo tema é o texto como objeto para o ensino de análise linguística. Nossa disciplina Metodologia para o Ensino de Língua Portuguesa, cujo público-alvo são os alunos e alunas do quarto período do curso de graduação em letras. O conceito de análise linguística consiste na ação prática do professor e do aluno na decomposição como processo de uso de uma determinada língua com o objetivo de compreender seus traços distintivos, funcionamento e o significado da língua em uso. Para compreender a análise linguística, primeiramente, é essencial conceber a língua como um conjunto de unidades que estabelecem constante relação à estrutura de línguas naturais que se organizam em torno de regularidades e formas composicionais. Estas asseguram o funcionamento, o uso da linguagem, a emissão da mensagem, a escrita do texto e os fatos linguísticos, que são amplos e complexos. A análise linguística objetiva ainda propiciar ao leitor e ao escritor uma reflexão sobre a organização do texto, oral ou escrito. Visa a contextualização social de produção e de interlocução. O gênero do discurso escolhido, a seleção lexical, que vai permitir essa interlocução e favorecer a interação. Os mecanismos de textualização empregados naquele contexto e as regras gramaticais imprescindíveis para a situação de uso da língua. A análise linguística deve ser praticada pelo próprio autor. Cabe ao professor trabalhar com o aluno, que nesse caso é o autor em potencial, um texto base, a fim de que o resultado seja a escrita de outro texto com produção de sentido. Após a leitura de um texto base e com a escrita do aluno em mãos, o professor orienta a análise da linguagem em uso, a fim de perceberem, professor e aluno, a organização da língua. Professor e aluno pretendem compreender o processo de leitura e escrita. A análise linguística deve ser praticada pelo próprio autor, não esqueçamos isso. Aquele que pratica a leitura e a escrita deve ser capaz de analisar o seu próprio texto. Por exemplo, com perguntas do tipo: por que nesse texto a escrita foi dessa forma e não de outra? Qual o efeito de sentido provocado por tal palavra naquela situação de uso? Como as ideias foram organizadas no gênero do discurso produzido? Para a análise linguística, além dessas perguntas, com o texto de um aluno em mãos, o professor pode trabalhar a reescrita do que for preciso para melhorar o texto, propondo atividades que levam à reflexão do autor, da autora, nos seguintes aspectos. São 4 os aspectos. Primeiro, observamos os aspectos discursivos. Quais são eles? Argumento, vocabulário, grau de formalidade do gênero. Os aspectos textuais: coesão, coerência, modalizadores, operadores argumentativos, ambiguidade, intertextualidade, processo de referenciação. E mais os aspectos estruturais: composição do gênero, proposto para a escrita, oralidade do texto, estruturação de parágrafos. E os aspectos normativos: ortografia, concordância verbal nominal,
sujeito, predicado, complemento, regência, vícios de linguagem. Estes aspectos normativos, para ser trabalhado na escrita do texto, na produção da oralidade, ficaram evidentes na Base Nacional Comum Curricular com a aplicabilidade da análise linguística, que é um dos descritores de trabalho do professor de língua portuguesa, no nosso caso, em sala de aula. Eu estou falando isso porque antes, com os parâmetros curriculares nacionais, o trabalho dos aspectos normativos, eles ficaram um pouco esquecidos, né? Porque não estavam tão claros na letra da, vamos dizer assim, da organização de ensino do professor de letras. Então, o professor de letras usava o texto, falava de contexto, debatia, tudo bem, mas acabava não conseguindo, por falta de tempo, outras questões, trabalhar os aspectos normativos, e agora estão bem claros, é preciso que eles sejam trabalhados, porque o uso da linguagem, como Geraldine nos ensina, não prescinde do entendimento e da compreensão dos aspectos normativos. Então, o primeiro momento para o trabalho de leitura é proposto a produção de texto, primeiro lendo um texto. Texto de Drauzio Varela, Nas Ruas do Brás, foi publicado em 2000, diz o seguinte, vamos lê-lo. Uma vez meu tio Odilo, irmão mais velho do meu pai, prometeu me levar ao estádio do Pacaembu para ver o São Paulo se eu me portasse bem. Virei santo naquela semana de espera interminável. No sábado, depois do almoço, ele veio me buscar. Eu já estava pronto desde as 11 da manhã. É um texto que está no trabalho da autora G2, 2010. E a autora diz, o segundo momento para trabalhar a escrita é o seguinte. Nesse texto, temos uma história interessante que eu passei. E você? Já fez um passeio interessante? Conte-nos para onde foi e como foi. E aí G2 passa para o exemplo de escrita de um aluno. Um dia, meu pai veio me buscar. Veja que nós temos aqui alguns destaques, né? Meu pai veio me buscar para eu ir para São Paulo. E aí a gente ainda destaca a questão de uso inadequado da letra minúscula. Eu fui, vendo? Pedir para minha mãe. E ela deixou a troca do T e do D, as palatais. Eu fui para São Paulo, se repete essa questão, mas demorou bastante. Vendo? Questão de ortografia. Mais uma, né? Mas quando eu chequei lá, lá era muito legal. Meu pai comprou um skate para mim e uma bicicleta e um carrinho para mim brincar e meus amigos. Texto produzido por um aluno de um dos municípios participantes do projeto de pesquisa. É o trabalho do professor, qual é? O professor tem condições de avaliar textos após conhecer os aportes teóricos e metodológicos da análise linguística que subsidiam o trabalho com os problemas evidenciados em produções textuais. O seu trabalho é o de apontar os problemas existentes no texto. Esse é o trabalho do professor. Às vezes ele se torna, né, de maneira, vamos dizer assim, bem cuidadosa para que os alunos façam seus textos dentro do que se espera. Então, no caso do texto que a gente destacou agora,
Vamos recortar 2 elementos, pontuação e ortografia. Análise linguística do texto do aluno, né? Destaca-se ainda que o aluno apresentou uma noção em relação à ortografia padrão das palavras, mas é necessário retrabalhar, né, a questão da ortografia. Em relação à pontuação, o professor entende que é necessário aprofundar, né? Retrabalhar é pouco, ele precisa aprofundar esse conteúdo em aula, porque só apareceu uma vírgula e um ponto, e o único que estava certo era o ponto, a vírgula estava no lugar totalmente errado, e existem várias outras pontuações que podiam ser possíveis aplicar ali naquela produção textual. Depois, reforçar, né? O trabalho do professor é reforçar a prática propondo a escrita de outros textos. Então, eu proponho que você faça o seu texto, escreva, né, de maneira interessante, o passeio, de maneira breve também. E a partir da próxima aula, nós vamos aprofundar essa reescrita e essa análise linguística, partindo, como se propõe na teoria do Geraldi, partindo do seu próprio texto. Muito obrigada e espero que você esteja, né, entendendo o assunto. Então, por favor, dê um sininho, né, no nosso canal, para você receber as notificações. E inscreva-se no canal se você achar adequado, para apoiar ainda mais o nosso trabalho. Faça comentários para melhorar as nossas aulas e estarmos aí prontos para atender ao que realmente interessa, que é o processo de ensino e aprendizagem com sentido, com significação e com qualidade. Boa escrita! Até a próxima aula. Muito obrigada.